nossa vida. E nesse momento, nessa primeira semana de Quaresma, onde nós queremos meditar sobre o tema: a Quaresma é tempo de preparação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, após a celebração da Santa Ceia com seus discípulos, na Quinta-feira Santa, quando Ele estabeleceu a nova aliança, a aliança do seu sangue, através do momento divino, daquele sacramento onde, junto com o pão, Ele ofereceu o corpo, junto com o vinho, Ele ofereceu o sangue dele, que depois seria vertido na cruz. Ali Ele estabelece uma nova aliança que, a partir dali, faz com que a antiga aliança, a aliança dos sacrifícios todos, tenha se extinguido. Uma nova aliança estabelecida, Ele agora parte para o último momento da sua missão terrena, como servo sofredor. E Ele pega os seus discípulos e os leva a um jardim ali pertinho, num dos montes de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o jardim chamado Getsemane. A proposta de Jesus para levar os seus discípulos ali era fazer oração, orar pelos discípulos, pela sua igreja, orar por Ele mesmo, para que Ele tivesse forças em Deus Pai, para completar a sua missão, a sua jornada, naquele último momento, naquele momento decisivo, naquele momento de intensa dor, de padecimento, naquele momento muito duro. E é por isso que Ele diz, em Mateus 26, 28, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele sabia que seria muito difícil aquele último momento. E Ele reúne os seus discípulos para orarem com Ele, porque Ele precisa de forças para ir até o fim. Seus discípulos não compreendem a dimensão das suas próprias necessidades, da vigilância, da oração. Cansados e despreocupados, eles dormem. Não o sono dos justos, mas eles dormem mais um tipo de sono, tipo aquele de Jonas, quando estava fugindo para Tarsis, quando não queria encarar a missão que Deus havia lhe dado. Agora eles também não estavam muito dispostos a levar tão a sério assim todas aquelas recomendações que Jesus havia feito para eles. Eles não viram a necessidade de observar o tempo de preparação, mesmo após Jesus ter repetido várias vezes o que aconteceria. Vejam o que Jesus disse naquela semana. Antes de subir a Jerusalém, Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue à morte. É necessário que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. Será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Eles o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. E por fim, durante aquela semana ainda Ele disse: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Parece que todas essas mensagens que Jesus dirigiu aos discípulos, falando daquele último momento, entraram no ouvido e saíram do outro. E mesmo agora, quando Ele disse: permaneçam aqui e orem comigo, eu vou um pouquinho mais adiante, mas permaneçam firmes, vigiando e orando. Não funcionou. Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 1, 9 a 15, ele começa falando do batismo de Jesus. Logo depois do batismo, passa pela tentação de nosso Senhor Jesus, que já conta em cores vivas a intensidade do sofrimento de toda a sua missão, mas principalmente nesse último momento ao
da sua morte, Jesus sofreu todas as tentações, todas as provações, todos os sofrimentos imagináveis e inimagináveis, e passou pelo teste como um vencedor. A sua vitória sobre as tentações mostram a real necessidade de vigilância e oração. Tudo começou no momento do batismo. O batismo, céu aberto, a voz do Pai, o Espírito Santo, descendo sobre Jesus em forma de pomba. Logo depois, Jesus é levado para o deserto e começam as tentações para fazer com que ele desista da sua missão. Conosco é exatamente assim. A partir do momento do nosso batismo, o céu é aberto para nós. O Espírito Santo desce sobre nós, nos dá fé, nos torna filhos de Deus. E a partir daí, o diabo não descansa mais. No deserto dessa vida, nós passamos por inúmeras e várias tentações, sempre com o mesmo objetivo que o diabo teve com Jesus: desviá-lo da meta, que era voltar para o Pai. O objetivo das tentações sempre são esses: nos desviar da meta, do alvo, que é irmos para o Pai. E Satanás não descansa, como disse Pedro, ele é como um leão, sempre procurando uma ocasião oportuna, um momento certo para dar a mordida, para nos devorar. Queridos irmãos e irmãs, por isso, Jesus, bem no finzinho da jornada, ele olha para os discípulos com muito amor, com muito carinho, em Mateus 26:41, e diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso ele precisa dizer para mim, para ti, que somos cristãos, que somos filhos de Deus, fomos batizados, que temos o Espírito Santo, que temos a fé, que vivemos na fé. Ele também precisa dizer: o Espírito está pronto, vocês estão convertidos, vocês estão com a mensagem da salvação dentro de vocês, estão rumando para o céu, mas cuidado, porque a carne é fraca. E é por isso que ele repete a mesma coisa que ele disse para os discípulos: orai e vigiai. Permaneçam, em outras palavras, permaneçam acordados. Estejam preparados para tudo que vier contra vocês. O tema que estou usando para essa mensagem de hoje é: Quaresma é tempo de preparação. O preparo do cristão consiste em munir-se cada vez mais da palavra de Deus, que é a nossa armadura celestial, a fim de que o portão de entrada para as tentações, que é a nossa carne, mesmo que atacados o tempo todo pelo inimigo maligno, possa ser mantido fechado pelo Espírito. Por isso precisamos fortalecer a armadura através da palavra de Deus, através da oração em vigilância constante, pedindo auxílio de Deus, através do sacramento da Santa Ceia, onde recebemos o perdão e permanecemos unidos como um só corpo, uma só família, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, todos os dias sofremos tentações e provações. Nossas tentações e provações são diferentes, mas elas ocorrem todos os dias. Quais são as tuas tentações? É o vizinho que te incomoda quando quer dormir, coloca o som bem alto do carro, ou aquele vizinho chato que você acabou de lavar a roupa, estendeu no varal, e aí ele acha que ele tem que queimar tudo que é árvore seca e lixo que tem para aquela fumaça ir para a tua casa. É aquele cara que quando você sai de carro te fecha no primeiro
primeiro sinal de trânsito e parece que quer briga com você, ou aquele motorista de Kombi, de van, que quando você vai saindo no entroncamento exatamente ali, resolve parar, e você buzina e ele olha para o outro lado, faz de conta que você nem existe. Qual é a tua tentação? É a tentação da avareza, aquele troco que o caixa do supermercado te deu a mais e não notou, você percebeu, mas não falou nada. É a tentação da sedução, a vontade de trair o marido, de trair a esposa, mesmo que seja pela internet ou por algum filme proibido. Qual é a tua tentação? A tentação da fofoca, da maledicência, de apontar o erro em todo mundo, de se fazer de vítima, de discriminado, de coitadinho, de alguém que sempre é subjugado, que sempre fica do lado. Qual é a tua tentação? Sucesso, prosperidade, colocar Deus à prova. E quais são as tuas provações? As tentações da carne, o inimigo o tempo todo está te colocando, ele quer te desviar também. Mas quais são as tuas provações? É o desânimo? É a falta de convicção? Ah, minha igreja, eu estou desanimado, eu quero uma igreja mais barulhenta, maior. Ah, eu acho que eu sofro muitas doenças, muito sozinho, ninguém liga para mim, eu queria ser mais notado, eu faço tanto pela igreja, tanto por Deus, parece que eu estou numa luta árdua sozinho, ninguém me entende, ninguém me ajuda, eu estou tão cansado, eu precisava de mais crédito, de mais reconhecimento, as pessoas precisavam dar mais palmas para mim. Qual é a tua aprovação? Meus irmãos e irmãs, todos nós, nessa caminhada de vida, precisamos estar preparados. Quaresma é tempo de preparação. Como estamos reagindo diante das tentações e das provações? Reclamando, xingando, dormindo o sono da fé, ou buscando cada vez mais forças em Deus através da oração e através do uso da Sagrada Escritura em vigilância constante, como Jesus preveniu e advertiu para que assim o fizéssemos. Queridos irmãos e irmãs, Quaresma, como tempo de preparação, quer nos propor uma vida de arrependimento, de conversão e de conversão. Quer propor a cada um de nós que olhemos para nós mesmos, para as nossas debilidades e fraquezas e fragilidades e reconheçamos que sozinhos nós não temos como vencer a luta contra as tentações da carne. Sozinhos nós vamos esmorecer diante das provações, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Quaresma quer fazer com que nós reconheçamos que precisamos de Deus, que precisamos chegar em humildade real, sincera e verdadeira diante do seu altar e dizer: Senhor, eu preciso todos os dias, em todos os momentos. Eu preciso do teu perdão, eu preciso que me dês humildade o tempo todo. Eu preciso que o Espírito Santo fortaleça a minha fé através do uso constante da palavra, que eu tenho interesse em ler e aprender, em sair de casa para vir aqui nos estudos, nos cultos, que as outras programações não sejam mais importantes,
que os outros afazeres não me desviem do caminho da fé, do estar na casa de Deus. Que eu não durmo, que eu esteja atento, porque o inimigo maligno não dorme. Queridos irmãos e irmãs, existe uma palavra de lei e uma palavra de evangelho na Quaresma. A palavra de lei é que eu sou pecador e que sozinho eu não consigo absolutamente nada diante das armadilhas do inimigo maligno, e eu irei para o inferno. E tem uma palavra de evangelho que aponta para a cruz, que me traz para dentro dessa nova aliança que Jesus fez na quinta-feira santa, através da Santa Ceia, e que se concretizou na sexta-feira, quando ele, pendurado na cruz, olhou com muito amor para mim, para ti, para aquele malfeitor arrependido do lado dele que estava no nosso lugar, e disse: está consumado, completei a obra por ti, perdoados estamos teus pecados, e quando tu morreres, quando fores o teu hoje, como foi daquele pecador, tu também estarás comigo no paraíso. Quando chegarmos, enquanto estivermos aqui na Quaresma, nessa vida em preparação, fortaleçamos o Espírito através da oração, através da leitura da palavra, através da participação do sacramento, para que sempre de novo possamos dizer diante das tentações: está escrito. E diante das provações: Senhor, seja feita a tua vontade e não para a glória